muito ágil, muito vivo, e ele fica nervoso quando eu, como seu pai, não estou no lugar. Bem, mas vamos estar bem. Olha, é uma grande surpresa para mim também estar aqui num domingo, porque a Susana e eu não planeamos a nossa viagem, estamos de férias com uma autocaravana, e por isso é mais ou menos por acaso que a gente está aqui num domingo, mas eu fiz questão de mostrar à minha nova, recém-casada mulher o país em que eu trabalhei e vivi 12 anos, e como eu sempre digo com muita convicção, onde ficou pelo menos 51% do meu coração. E isto, de facto, é verdade relativamente a Viseu e as pessoas a quais também ministrei, como a Mena é, de facto, uma filha na fé, uma das primeiras convertidas na altura, enquanto nós cá estivemos como família a começar com implantação de igreja. E isto foi de 93 até 2005. E eu fiquei doente em 2003 com esgotamento psicológico, e muito obrigado. E isto fez com que a gente voltasse para a Alemanha, na altura, com a ideia de voltar, que depois não funcionou, porque tivemos tivemos 4 filhos, 2 nasceram na altura enquanto estávamos aqui, os mais novos, e depois, quando a gente mudou-se para a Alemanha, mudou o sistema escolar, mudou muita coisa, e era bastante difícil fazer outra vez o passo de regresso a Portugal. Eu estou muito contente e grato que esta igreja ainda continua. É totalmente diferente daquilo que nós começamos há muitos anos atrás. Este púlpito tem 30 anos. A gente mandou fazer de um amigo carpinteiro em Santar há 30 anos atrás, nos anos 90, enquanto este espaço ainda se chamava Espaço AB, que era também um espaço em que a gente se encontrava para brincar, deixar as crianças brincar com bilhar, com tênis de mesa, com ping-pong, né? Computadores e tal, o que usamos na altura para fazer contactos com os vizinhanças. Acho que ficamos muitos anos lá na Praça da Goa, né? Em Viseu. Isto foi mais ou menos o início do trabalho, e obrigado pelos elogios que tu deste, e tu fizeste bem quando disseste que, bem, é o fundador da igreja, aquele que veio para começar, mas a honra não é minha, porque a gente trabalhava com toda a fraqueza e com muitos erros que a gente cometeu, mas graças a Deus a obra continua. E assim é. Temos que sempre ter em conta que pessoas são importantes, mas tão importantes não são. Deus é sempre capaz de continuar e conseguir coisas sem mim, sem qualquer outra pessoa. Deus pode. E é importante se lembrar desta verdade. Há muita coisa que eu podia contar. Quando a Mena me escreveu ontem se eu ia pregar, eu disse: pregar ainda não posso, porque a minha alma anda com muito cansaço, tem muita pressão, não digo depressão, mas os últimos 5 anos têm sido os
mais difíceis anos na minha vida, ao longo da minha vida com Jesus, ao longo da minha vida em geral. E vou-vos contar um pouco como testemunho e depois ainda falar daquilo que me chegou a ser muito, muito importante. Eu vim conhecer Jesus em 1979. Era quase 15 anos. Foi numa pequena igreja batista numa aldeia muito rural, lá na Alemanha, em que conheci Jesus. Os meus pais não eram crentes. E quando me converti, Jesus realmente mudou a minha personalidade, o meu caráter. Porque eu era uma pessoa bastante... aí não sei se as palavras portuguesas são as palavras corretas para descrever, mas eu era sujo. Era uma pessoa porca, com piadas muito porcas, e como jovem já. E quando conheci Jesus, isto mudou de um momento para o outro. Jesus tirou-me esta porcaria da minha vida e fez algo novo comigo. Eu nunca pensava que eu um dia ia ter uma chamada para ir ao Instituto Bíblico, estudar teologia e estas coisas todas que ao longo da vida foram 7 anos de estudos. Implantação de igreja na Alemanha, implantação de igreja aqui, obra missionária. Depois de regressar de Portugal à Alemanha, continuei, tirei um mestrado, fui durante alguns anos professor no Instituto Bíblico e em 2009, quando estive naquele Instituto Bíblico, senti que tinha que ter cuidado para não ter este esgotamento outra vez. E como eu sempre tenho sido uma pessoa que amava o esporte, jogar a bola, mas jogar tênis de mesa e estas coisas todas, eu sempre quis experimentar golfe, que numa altura em Portugal ainda acho que é muito esporte de ricos, em muitos outros países já não é assim, e eu quis saber como é, porque eu vi que isto faz bem na alma, e de facto fez, e hoje eu era, já não sou tanto, mas era mesmo viciado. Quando comecei e vi, este desporto dá-me tanto em termos de descanso e gozar das paisagens, tinha possibilidades de falar com pessoas e descobri que entre os golfistas há ninguém que lhes traz o Evangelho. Fundei, junto com a minha falecida mulher Carola, fundei uma associação que era uma associação missionária entre golfistas, que até hoje existe, que até hoje continuamos e que até hoje funciono lá como missionário, como presidente dessa associação. E isto foi depois de Portugal. E quando comecei este trabalho, muita gente na Alemanha que era crente, que jogava golfe, o fez mais ou menos no escondido, porque eles pensavam, se é crente e jogar golfe, isso é uma coisa muito estranha. Nos Estados Unidos e na Inglaterra era alguma coisa normal, mas na Alemanha não era. Mas quando fundei esta associação, uma boa página na internet, muita gente disse, que bom, cristãos e golfe, que bom. E muita gente se associou, e assim também conheci a Susana, mas o falecido marido dela, que é o Henrique. O Henrique e a Susana, Carola e eu, tornámos-nos muito amigos como casais no meio deste trabalho golfe.
Então já somos amigos desde 15 anos, mais ou menos 14, não sei bem. De qualquer forma, o trabalho missionário entre golfistas, humanamente falando, até hoje é um grande sucesso. Porque funciona, nós podemos pregar nos campos de golfe. E depois veio 2020. Em 2020, eu estava, Carola, eu, os filhos, a maioria vivia no sul da Alemanha. Eu, uns anos antes, tinha comprado a casa de um tio meu na aldeia onde eu cresci. A casa em que eu cresci. E este tio não tinha filhos e eu uma vez disse-lhe: se alguma coisa acontecer, eu venho já. E em maio de 2020, ela teve um acidente de bicicleta, perdeu consciência, faleceu 10 semanas depois e tinha uma mulher que já andava com demência, Alzheimer. E como eu tinha voltado a dizer-lhe uns dias antes, se alguma coisa acontecer, eu estou lá. Então, nós, Carola e eu, fomos os 400 quilômetros mais ao norte para estar lá com a minha tia e ajudar. E, como sabem, a pandemia em 2020 chegou a realmente mudar a vida de muita gente, e o nosso caso também era complicado porque o tio estava no hospital, ninguém pôde visitar. Bem, isto foi o primeiro passo que fez com que a nossa vida mudou bastante, porque nós decidimos mudar da cidade do sul para aquela antiga aldeia onde eu cresci, para tomar conta da minha tia. Então, isto foi um tempo com muitas turbulências, mas a gente conseguiu ultrapassar este tempinho com o tio e a tia e organizar um lar, e depois a nossa filha decidiu vir do sul também para a nossa aldeia e viver conosco nesta casa que na altura já era minha. Depois continuou, a vida tornou-se cada vez mais difícil. No dia de Natal, segundo o feriado de Natal na Alemanha, recebi a notícia que o meu amigo Henrique, de um momento para o outro, tem falecido. Ele disse: estou-me a sentir mal, e caiu em cima do colo da Susana e faleceu. Isto para mim fez com que eu fiquei no meu escritório 3 horas a chorar. Foi muito, muito duro. E não acabou por aí. Depois havia mais gente que estava bem incluído no nosso ministério que faleceu. No ano depois, um amigo faleceu da pandemia, do vírus. Depois, um ano mais tarde, faleceu mais uma boa amiga que mesmo estava dentro deste ministério. E já foi muito. Depois, situações familiares que nos custaram bastante. Muito pesado, como eu nunca tinha experimentado problemas familiares. Foi incrível. Custou mais. Naquela altura decidi para me oferecer ajuda à minha
igreja onde eu vim conhecer Jesus, porque era uma igreja pequena naquela aldeia rural, já com uma média de idade além dos 60. Então, como eu tinha muita experiência em implantação de igreja, em renovação de igreja e tal, comecei a trabalhar lá como pastor, ao lado do Ministério de Congrofistas. E o que começou bastante bem, com muito ânimo e uma liderança, nós como líderes éramos uma união fantástica que nunca acabou de ser, mas o diabo conseguiu mandar pausa nesta obra através de membros que nos dificultaram a vida de uma forma incrível, que aumentou o peso. E isto também foi, em mais de 30 anos de ministério, uma situação que assim tão pesada nunca experimentei. Nós tivemos situações pesadas aqui em Portugal também, mas isto foi do outro mundo. E estando um ano, talvez, neste ministério, depois começando estes problemas, em março de 2023 recebemos a notícia que a Carola tinha cancro, que era bastante agressivo e mortal, e isto ainda por cima. E nesta altura, as lições espirituais vêm já, mas nesta altura, nesta situação, eu secava por dentro. Nunca culpei Deus, porque eu não acredito que Deus tem culpa numa situação dessas. Não acredito. Cuidado, isso é teologia, a gente podia discutir se quisesse, mas eu também não digo assim que Deus deixou acontecer ou deu o seu sim à minha situação, permitiu, obrigado. Eu não acredito que Deus, de qualquer forma, tem que responsabilizar por esta situação, porque eu acho que Ele não era, em forma nenhuma, causa ou parte da causa daquilo que nós experimentamos. Isto não vem de Deus. Isto é uma coisa que para mim é muito importante, porque um pai que ama, mesmo que a Bíblia diz que um pai que ama, de vez em quando dá no lado, mas não assim. Deus não manda cancro para eu crescer. Deus não manda acidentes para crescer e estas coisas todas. Mas a Carola sofreu bastante, eu também sofri bastante, como co-sofrente, não sei, diz assim. Como cuidador? Como co-sofrendo. Sofrendo junto. E eu, sabendo que esta situação ia demorar apenas 2 anos, porque 99% deste cancro em 2 anos leva à morte, eu comecei com o meu luto naquela altura. Comecei com luto, Platz. Comecei com o meu luto, e claro que a gente chorou, e muita gente de vocês provavelmente também já foi por tempos muito duros e sabe o que significa. A Carola sempre quis continuar a acreditar que ela
ia sobreviver este caminho. E foi somente em janeiro do ano passado, em janeiro do ano passado, que ela, através de uma fantástica médica crente católica, aceitou que ia morrer breve. Ela faleceu em maio, a notícia aceitou a Carola em janeiro. Quando saímos daquela consulta, entramos no carro, a primeira coisa que disse para mim, não sei se ela falou sobre o funeral, ou se a primeira frase foi: podes casar a Susana. Uau! Eu só disse: tu és doida. É verdade, eu disse isso. Nós saímos de uma consulta dessas e tu dizes-me com quem casar? A Susana. Nem pensar. Mas ela disse. E eu naquela altura ainda não soube que isto ia acontecer, mas aconteceu. Como eu tenho tido o meu luto durante 2 anos, quando a Carola faleceu em maio, no dia em que faleceu, para mim tem sido o ponto final, alívio para ela e para mim. E o meu tempo de luto acabou. Eu fiquei totalmente aliviado. Mas eu também cheguei a um ponto em que eu disse: chega. E não estou a falar de política, eu estou a falar de chega. Eu não posso mais, não quero mais. Eu estou cansado. Deixa-me em paz. Eu nunca culpei Deus, mas de uma certa forma foi aquilo que eu não. Agora preciso recuperar. Parece não ser muito espiritual e talvez também não é muito espiritual, mas é aquilo que foi e que é, de uma certa forma, a situação. Quando tivemos um funeral, em fim de maio, depois do funeral vim a Portugal, visitar também a Mina, no ano passado, e depois daquela visita a Portugal, fomos com os golfistas à Áustria, e é aí que aconteceu que a Susana e eu, umas semanas depois do funeral, falamos. E eu disse a ela que a Carola tem dito isso, e naquela altura eu já fiquei convencido que a Susana era a pessoa a pessoa certa, e disse: será que tu tens um problema se eu te pergunto se queres casar comigo? E ela disse: claro que tenho um problema, porque para ela, perdendo uma amiga, estando no funeral algumas semanas antes, e depois chegando o marido da falecida e disse: olha, vamos casar. Loucura. Mas foi o ponto de viragem. Na minha vida, na nossa vida, nós estamos bastante contentes que as coisas de facto aconteceram como tem acontecido. Testemunho. Agora quero ainda compartilhar algumas lições espirituais que ao longo dos últimos anos têm mexido bastante comigo. E agora tenho que ver se eu posso. Ok. Há uma passagem na Bíblia, em Lucas, eu tenho que ver onde, que é a transfiguração. Talvez podem, eu procuro aqui
Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. E talvez alguém pode ler este texto em português. Não, a transfiguração, só a parte da transfiguração. Depois destes 6 dias. Sim? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Continua? Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Ok. Amém? Amém. Muito obrigado. Aquele texto de transfiguração começa com aquela frase: depois daquele acontecimento, uns 6 dias antes. O acontecimento, aqueles 6 dias antes, foi aquilo em que o Pedro teve aquela inspiração de compreender que Jesus é Deus. E é por isso que o Marcos colocou esta frase para dizer: ok, isto tem acontecido, e depois disso, uns dias depois, Jesus levou os 3 principais discípulos daquela monte. E eu tenho que ver se eu tenho aqui umas notas em alemão. Eu acredito que aquele texto da transfiguração é um dos textos mais importantes no Novo Testamento, porque aí aprendemos uma lição. Havia 3 futuros líderes das igrejas do Novo Testamento. O Novo Testamento só veio a existir em 340, 360 depois de Cristo, que o cânon era feito completamente. Mas estes 3 eram os futuros pilares daquilo que Jesus tinha em mente com a igreja. Como tu falaste de Samaria, de feito. Em Hebreus, uma vez o autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, disse uma vez que muita gente, Deus, de muitas diferentes formas e maneiras, tem falado às pessoas, ao mundo, através dos profetas, da lei e mais. Mas, ele diz, ultimamente tem falado pelo Filho Jesus Cristo. E eu acredito que nós, como evangélicos, nós temos a Bíblia e, pelo menos na minha cultura na Alemanha, parece-me a mim que nós cristãos temos a Bíblia e temos Jesus e acreditamos que isto é o mesmo livro. Eu agora vou dizer, cuidado, agora é heresia, não é heresia,
Eu digo não. Jesus fica sempre mais alto do que a palavra de Deus, inspirada por Deus, não é a mesma coisa. Jesus é uma categoria por si próprio. E eu acredito que nós, quando falamos de igreja, quando falamos de pregações, e eu tenho pregado centenas de vezes, como vocês provavelmente também, nós ficamos sempre aprendendo. Nós temos pregado coisas que, anos depois, temos que dizer desculpa que preguei, porque eu errei naquela altura. E nós pregamos sempre do ponto de vista da nossa cultura, da nossa personalidade, da nossa realidade em que estamos. E nós fazemos isso hoje, 2000 anos depois de Jesus. E isto já tem acontecido ao longo de 2000 anos, que pessoas pregaram aquilo que acharam correto. E muitas vezes erramos. E tudo isso, muitas vezes, temos começado com a Bíblia diz. E apresentamos aquilo que dizemos como se não havia dúvida que isto é a palavra de Deus. Então eu estou aqui a falar, a Bíblia diz, por isso assim é que tens que crer. E cada um de nós que já vai muitos anos com Jesus sabe, nós erramos, nós temos dito coisas que achamos por bem, mas hoje em dia dizemos, errei. Por isso, a Bíblia é santa, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada, mas a Bíblia, cuidado, não pensam que é heresia, se eu digo isso para provocar, a Bíblia não é a última coisa que Deus tem que para dizer para nós. A última coisa que Deus tem que dizer a nós é Jesus. Muito importante. E aquela situação lá na transfiguração mostra isso. Está ali o Pedro, o Tiago e o João, e aparece Elia, representante dos profetas. Aparece Moisés, representante da lei. Lei e profetas era aquilo que era o Antigo Testamento que todos eles conheciam, a sua Bíblia do tempo naquela altura. E depois Pedro, que já tem feito algumas asneiras e naquela altura fala asneira. Jesus, é tão bom aqui. É tão bom, vamos aqui umas tendas, uma para ti, uma para ele, E neste momento, Deus pensa, vamos acabar esta loucura. E os dois desaparecem, e a nuvem, chega a nuvem, e Deus diz, olha, isto aqui é o meu filho amado. A ela, ouçam. E depois eles, que já não viram nada, abrem os olhos e a Bíblia diz, e eles vejam, olharam para somente Jesus. Tudo o que eles têm visto naquela altura era Jesus. E para mim, isto é uma grande lição, porque eu, ao longo dos meus mais do que 40, quase 50 anos com Jesus, tenho sempre tido problemas com algumas partes da Bíblia que não percebi. Eu sempre, na minha formação, tenho aprendido, tudo é explicado. Então, é explicado que aconteceu isto, mas não era bem explicado. Há coisas que ficam abertas. E nós não sabemos e dizemos, mas Deus sabe, podemos ficar descansados, Deus sabe, um dia vai explicar. Mas tomamos uma posição qualquer. E eu hoje estou mais cauteloso em tomar posições, porque
experimentei tantas vezes que posso errar e que o meu posso errar pode fazer com que outras pessoas tomam decisões erradas. Então, cuidado, isto é aquilo que eu li. E quando eu tenho dúvidas, quando não consigo ver mais, eu não duvido Deus, eu não duvido a bondade de Deus, também não naqueles 5 anos de sofrimentos. Mas se eu não sei mais, eu vou tentar olhar para Jesus. Jesus uma vez disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Isto é a minha hermenêutica. Hermenêutica. É isso. É isso. Mesmo com acento brasileiro, mas é a palavra. Esta é a palavra. Mas isto é que para mim é o mais importante. Quando não compreendo, eu sei, eu tenho que olhar para Jesus. Se eu sofro por doença, acidente, e havia gente nestes anos, nos últimos anos, que disseram assim: podes te sentir honrado que Deus te permite passar por isso. Eu disse: stop. Não é Deus que me permite passar por isso. Porque Deus não me traz cancro. Deus não me bate. Deus não deixa cair o caminhão em cima de um outro carro com uma família completa a esmagar, como aconteceu na Alemanha. Isto não é Deus. O sofrimento do mundo não é Deus. Porque é que sei, eu olho para Jesus. E quando vejo Jesus, eu penso: não. Este Jesus que eu vejo e conheço e que estou a tentar recuperar o meu relacionamento íntimo com Ele, é aquele que me abraça, como abraça crianças, mesmo em tempos de muito sofrimento. E alguns de vocês talvez ainda não passaram por muito sofrimento, mas o meu desejo seria, se um dia passassem, olham para Jesus. Amém. Amém?